Ali eles saem para um segundo teste, e de Mara eles vão direto para o deserto de Sim. A próxima parada é o deserto de Sim, e o problema aqui foi a falta de comida. Esse era um ponto da história que o povo já devia ter aprendido alguma coisa sobre confiar e descansar, mas esse povo escolhe ainda duvidar e reclamar. E qual foi a resposta de Deus para aquela falta de comida? Primeiro, o maná e as codornizes. E segundo, uma porção para o descanso daquele povo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos conta que nesse deserto de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que Ele nos tirou para esse deserto? Para nos matar de fome a nós e a toda essa multidão? O deserto faz isso. O deserto descaracteriza. O deserto te faz ter saudades do Egito. Quando você está no exército e você no deserto e você não entende o trabalhar de Deus, você se sente pior com Deus do que longe de Deus. Você começa a ter saudade do mundo, você começa a ter saudade do pecado. Você diz: pelo menos ali eu era feliz, pelo menos ali eu estava completa, pelo menos ali eu me satisfazia. Só que aí Deus diz a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao sexto dia que prepararão o que colherem, isso será o dobro do que colhe a cada dia. Deus fez 7 dias, Deus exigiu que o povo descansasse no 7º dia. É um princípio que fala do sabático, fala da importância do descanso, do tempo com Deus, de qualidade. Então, com sobrenaturalidade, Ele derrama o seu maná, um pão que vem do céu, não há explicação lógica para isso, e Ele ainda faz com que a porção do 6º dia seja dobrada. Em todos os outros dias, se eles pegassem mais do que eles precisavam, no outro dia o maná acordava com bicho estragado. No 6º dia o maná acordava sem bicho e pronto para ser saboreado. O que Deus estava dizendo? Que mensagem Ele está emitindo a nós hoje aqui? Que para as nossas necessidades Ele tem aquilo que é sobrenatural, e que até para o teu descanso, porque tem gente hoje que acha que não consegue descansar, que não pode parar de trabalhar, que não pode sair de férias, que não pode ter tempo para a família, que não pode ter tempo para Deus, que não pode ter tempo para o reino, porque se parar vai faltar. E Deus está mostrando que esse é um princípio. Ele já reserva, Ele já prepara a porção para o teu descanso, a porção para o teu sabático, a porção para o teu refrigério. Aplauda ao Senhor e dê a Ele a glória se você crê. E aí o povo quer carne, e Deus responde, sabe como? Também sobrenaturalmente. Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando a tua fé está sendo edificada, quando a tua resposta é a resposta correta, quando Deus encontra as palavras certas nos seus lábios, você não precisa caçar codornizes, a codorniz vem até o seu acampamento. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você, te persegue, te encontra e te acha. Perceberam a diferença?
Em vez de sair para caçar, as codornizes vinham até ele. Era só ficar parado, abrir a boca e esperar a codorniz. Ficava só as asinhas para fora. Foi aí que nasceu o bigode. Perceberam a diferença? Quando você está no centro da vontade de Deus e deixa Deus te provar em sua fé, quando você se lança crendo que Ele é suficientemente poderoso para cumprir a sua palavra, para te segurar pelas mãos, essa palavra se cumpre. É algo sobrenatural, não é algo que você possa produzir, não é algo que esteja ao alcance das suas mãos, não é algo que o homem possa fazer. É Deus entrando na sua história, é Deus invadindo a sua história, é Deus mudando os seus dias. Refidim é o próximo ponto nessa caminhada, nessa peregrinação. E o que acontece aqui é que falta água. Tendo pois ali o povo sede de água, Êxodo 17:3, o povo murmurou contra Moisés e disse: a murmuração era uma marca daquele povo. Enquanto a murmuração foi presente, aquela geração que murmurava teve que rodar no deserto até que ela se acabasse. Só entrou na terra prometida quem aprendeu a não murmurar, quem tinha uma linguagem de vitória, quem tinha uma linguagem de fé. Por isso, cuidado com essa linguagem de derrota, cuidado com essa linguagem que amaldiçoa aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Cuidado com essa linguagem que amaldiçoa o trabalho que Ele te deu, a família que Ele te deu, o casamento que Ele te deu. Que as suas palavras sejam palavras que edifiquem e que não tragam destruição. Clamou Moisés dizendo ao Senhor: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Mais uma vez, eles sentem sede, e independente de toda a sobrenaturalidade já derramada, mais uma vez eles escolhem murmurar, questionar a Deus e irritar a Deus com a sua falta de fé. Era sempre uma escolha entre focar na necessidade, no medo, na ameaça, em se encher de ansiedade, ou se agarrar à fidelidade de Deus. Sede, amados. Nós temos sede. Você tem sede de água, você tem sede de justiça, mas você também tem sede de educação, de segurança, de entretenimento, de lazer, de conhecimento. E o que é importante para mim te dizer agora: a fonte é a mesma. Da mesma forma que Deus fez sair a água da rocha, quando Moisés está sobre uma palavra, Deus fará com que todas as suas necessidades sejam supridas pela fé que gera o que é sobrenatural. Alguém já viu sair água da rocha? Milagre não se explica, milagre se vive. Só que para o milagre ser possível, alguém ali tinha que crer, e Moisés era o que cria. A fé de Moisés inspirava, a fé de Moisés era o modelo, era a escola para o resto do povo. Só que aí vem um quarto teste. Ainda em Refidim, eles são atacados pelos amalequitas. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao monte
ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs, e assim Josué desfez a Amaleque, e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro, e relata aos filhos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Qual que era a lição aqui, amados? Era um deserto, e agora o povo estava sofrendo uma investida dos seus inimigos. Os amalequitas emboscaram os retardatários e os fracos. Essa é uma estratégia covarde, mas os ataques do inimigo são sempre covardes, amém? Pode dizer isso, os ataques do inimigo são sempre covardes. Ele usa a sombra, ele usa o que é sorrateiro, ele se disfarça, ele trabalha com a mentira, ele trabalha com o engano, ele espalha veneno, ele age no oculto, e muitas vezes você não tem ideia nem de onde virão os próximos ataques, mas esse texto nos prova que o Senhor é o teu guarda. É por isso que lá no Salmo 32:7 o salmista pode dizer: tu és o lugar em quem me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Eu posso nem saber de onde as setas estão vindo, mas o Salmo 33:20 diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso refúgio e o nosso escudo. Eu posso nem saber o que está sendo feito contra mim, contra a minha empresa, contra o meu casamento. Eu não sei por onde esse ataque baixo, esse ataque covarde vem para me tocar, mas está escrito no Salmo 121, de 4-8: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Essa é a razão de você estar de pé, essa é a razão de nós estarmos vivos, essa é a razão de toda a magia, de todo encantamento, de todo feitiço lançado contra você caírem por terra constantemente. Ele é o teu guarda, não há espaço, não há momentos em que essa guarda falha. Ele não dorme, ele não tosqueneja, Ele é Deus. Moisés recebe uma estratégia. Ele fala: Josué, você vai para o campo de batalha. Vem cá, Felipe Chapa Quente. Vem cá. Josué, você vai para o campo de batalha. E o que Deus mostra para Moisés? Moisés, enquanto as suas mãos estiverem levantadas ao meu altar, enquanto você estiver na minha presença com as mãos levantadas, o povo vai tendo vitória. Quando Moisés se cansava, ele abaixava as suas mãos, esse povo começava a experimentar a derrota. Aí Arão e Hur perceberam, e Moisés começava a ficar com os braços cansados, e eles levantavam o braço de Moisés. Enquanto o braço de Moisés estava levantado a Deus, ele prevalecia. Quando Moisés cansava, eles levantavam o braço de Moisés e o povo prevalecia mais uma vez. Sabe o que você aprende com os guias em Israel? Dá a mão aqui, filho. Você aprende que esse momento de intercessão, de unidade, é simbolizado, segundo guias em Israel, pelo candelabro. Porque aqui você tem, levanta a sua mão aí, Felipe, levanta a sua, meu querido. Vai, Glauco, levanta a sua mão aí. Quantas lâmpadas tem o candelabro? Aplauda, Senhor, forte, porque Ele é santo, Ele é Deus.
Enquanto eles estavam unidos com seus braços levantados a Deus, a unção de Deus era derramada sobre o povo. Eles eram cheios de vida, de vigor, de estratégia para guerrear, para vencer. Quando ele se cansava, o povo sofria. Qual que é a lição que o povo tinha que aprender agora? Até as suas guerras serão ganhas na base da oração e da adoração. Enquanto as suas mãos estiverem levantadas a Deus, você estará vivendo vitória. Enquanto ele encontrar fé no seu coração, não haverá inimigo para você. Enquanto você estiver na sua posição, ele guerreará as suas guerras. Mas a hora que você abaixar as suas mãos, a hora que você desanimar, a hora que você se tornar incrédulo, a hora que você deixar de orar e deixar de adorar, aí você começa a viver derrota. O que Deus está nos ensinando, amados, é que nessa hora, independente do deserto, enquanto nós estivermos posicionados, nós teremos vitórias para contar. Aplauda o Senhor que é Deus e que é santo. Aleluia! Deus está preparando Arão e Urs para sustentar você. Há muitas pessoas se sentindo sozinhas nessa hora, e Deus está escutando o seu clamor. Ele está preparando pessoas que vão te sustentar, que vão te ajudar, os seus braços erguidos, intercessores que vão comprar a tua causa, que vão jejuar por você, que vão orar em teu favor. Se você crê, dê glória a Deus e aplauda o Senhor. Aonde é que essa história termina? Depois de todas essas etapas, dessas provas do deserto, eles chegam ao Monte Sinai. E o Sinai explica, nos leva a entender a lição do deserto. Êxodo 19, 1, 2. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Amados, nesse período que antecedeu o Sinai, Deus construiu naquele povo uma resposta de fé, exatamente como Ele faz conosco nesses períodos. Toda circunstância, por mais fora de controle que possa parecer, ela esconde muitas vezes o trabalho do silencioso oleiro. Todo deserto entre safras será uma oportunidade de nós sermos renovados e aperfeiçoados. Diga em voz alta: Deus está me preparando. Mais forte, se você crê: Deus está me preparando para aquilo que eu ainda não vivi. Meu papel é só confiar. Amados, Deus trabalha sempre para que a nossa primeira resposta seja uma resposta sempre de fé nele, de fé em sua palavra, independente de quanta sobrenaturalidade o momento exija. Amém? Tua primeira resposta tem que ser de fé. A escolha sempre será nossa, a escolha sempre será sua, mas essa escolha determina seu futuro. O que aprender no Sinai? Sinai, amados, representa um período de instrução. O Sinai é a revelação como prêmio daquela fé que cresceu, porque a fé cresceu, vai haver revelação. Se você aprender as lições do deserto, Deus vai te ensinar as lições do Sinai. Amém? Diz o seu vizinho: se você aprender as lições do deserto, Deus vai te ensinar as lições do Sinai. É um aprendizado que te prepara para tudo aquilo que vem depois. O que aconteceu no Sinai? Deus deu duas coisas a Israel: a Torá, que literalmente significa ensino de Deus. Na Torá Deus revelou como o povo poderia confiar e habitar nele. E Deus dá o tabernáculo, e Deus no tabernáculo demonstrou que queria habitar com o seu povo, e que queria que o seu poder e a sua presença fossem a marca daquele povo. Em outras palavras, Deus quer habitar com você, Deus quer que você habite nele, Deus deseja que o poder dele, a presença dele, sejam a tua marca nessa história. O tabernáculo abrigava a arca, que simboliza a presença de Deus, e ela se tornou central para o acampamento e para o movimento das tribos. Como é que isso funcionava?
Quando Deus deu o tabernáculo, Deus fez com que o povo acampasse, as 12 tribos, com uma ordem bem específica. E o que isso representa? Quando você no deserto anda pela fé e a sua fé cresce, quando você chega ao Sinai, Deus te dá uma instrução clara, objetiva e específica. Você não está mais envergonhado nem confundido, mas Ele revela o seu coração, Ele te dá uma estratégia, Ele te ensina o seu caminho. Aqui é uma ordem clara. 3 tribos acampavam em cada lado da arca da aliança. A leste estava Judá, Isacar e Zebulon, a oeste Efraim, Manassés e Benjamim, ao norte Dan, Asser e Naftali, e ao sul Ruben, Simeão e Gade, como nos diz Números 2, de 10 a 16. Quando essa tribo parava, quando esse povo e essas tribos paravam, o tabernáculo tinha que ficar bem no centro de todas as atividades e do povo de Israel, todas as tribos voltadas para o tabernáculo. E o que os israelitas estavam aprendendo ali? A ter Deus como o centro das suas vidas. E sabe o que você precisa viver nessa hora? Você precisa ter Deus no centro, e tudo o mais que está ao seu redor vai se organizar. Todas as vezes que Deus se movia, igreja, Judá era a primeira tribo a se mover. Judá, todos sabem, é uma tribo de adoração, mas também uma tribo de guerra. Era a tribo que ia na frente. E por quê? Porque só quem aprende a adorar a Deus pode liderar uma guerra de forma vitoriosa. A lição que o povo estava aprendendo aqui era: a sua fé cresceu e agora a revelação é essa: a adoração tem que vir na frente, a oração tem que vir na frente, e enquanto vocês me adorarem, vocês serão vencedores. Deus está nos conduzindo, igreja. Deus está conduzindo a sua igreja nessa nação. Só quem aprender a adorar nessa temporada, em qualquer circunstância, vai progredir e vai poder ser líder nas batalhas por vir. Se você é um desses, dá um glória a Deus forte. Durante essa jornada, Deus trabalhou para preparar um povo para si mesmo. Sabe o que significa preparar? Preparar é o que Ele está fazendo com você agora. Preparar significa construir uma base onde se coloca a fundação sobre a qual será edificado o seu futuro. Para concluir, deixa Deus te conduzir nessa jornada. Aprenda as lições do deserto. Receba essa instrução para entrar nesse próximo nível. É assim que Deus os mantém avançando. É de glória em glória, de vitória em vitória. Por isso, entenda esse exato momento que você está vivendo. Você está para entrar no novo de Deus. Então não é hora de se entristecer, é hora de trocar as vestes de cinzas pelas vestes de alegria, é hora de trocar as vestes de tristeza pelas vestes de festa. Adore a Deus sempre como resposta aos comandos dEle, porque Ele está respondendo a sua oração. Não permita que essa dor, que esse deserto todo roube a sua alegria, a sua fé. Apenas permita que o deserto te aperfeiçoe, nada além disso. Amém? O deserto não vai te descaracterizar. E se você agir assim, você vai atravessar para ocupar. Por isso, muda a tua atmosfera. E aí você vai chegar até um lugar em que Deus está dizendo: essa é a hora em que você ocupa a terra.